Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aconteceu BR e nesse vídeo eu trago sérias denúncias feitas pela parlamentar Silvia Iwayampy sobre articulações que estão acontecendo no parlamento brasileiro. É mais um passo que dão para o fechamento do regime. Isso sim é traição à pátria. E a grande mídia, como sempre, não fala nada, absolutamente nada. Prestem bem atenção nessa denúncia. Agora a gente vai receber aqui no Sem Rodeios a deputada Silvia Iwayampy. A gente tem um assunto bem sério, para tratar com a deputada. Acho que muita gente... Aconteceram tantas coisas nos últimos dias que alguns assuntos até ficaram um pouco de lado, Nem a gente conseguiu dar tanto foco a assuntos tão importantes como esse, Que o Hugo Motta oficializando aí a perda de mandato de 7 deputados, inclusive a senhora. Eu gostaria que a senhora contextualizasse aqui para os nossos, espectadores, trazendo também a sua preocupação em relação a isso, Porque isso abre um precedente muito grave aqui no Brasil, Exatamente, é um precedente de que o povo agora não poderá, então, a partir desse ato da Câmara, confiar em eleições. O que ocorre? O STF decidiu que aquela lei aprovada no Congresso Nacional, que regiu as eleições de 2022, não vale mais. Então, para que eles pudessem colocar os seus escolhidos, eles teriam que anular a lei. Foi a lei que fez com que todos os partidos se ajustassem às novas tratativas de que os partidos deveriam fazer um percentual específico de votos para poder fazer um deputado. E assim, por conseguinte, ele ter um percentual de votos para fazer o seu segundo e para fazer o seu terceiro. Caso esse partido não atingisse esse percentual de votos, ele não faria nenhum deputado. Então, ele teria que atingir uma cota mínima para poder fazer com que a sua representatividade ocorresse. Bom, o entendimento do STF, anos depois, é de que isso não deveria acontecer, de que os partidos não deveriam se ajustar. Só que esses candidatos, os deputados eleitos, não concorreram a uma eleição majoritária, concorreram a uma eleição proporcional. Então, foi preciso atingir uma proporcionalidade de votos de toda uma legenda para que você pudesse lograr êxito. Então, pelo STF, isso não pode mais ocorrer, fazendo então que a lei retroagisse para prejudicar e não para beneficiar. Foram abertos graves precedentes. Então, o STF se intrometeu, interferiu na decisão do Congresso Nacional. Então, cumpria, ao Congresso Nacional, no caso, a Câmara Federal, de se manifestar contra essa tomada de decisão, até porque era uma lei que havia sido aprovada anos depois. Você não pode mudar os jogadores sabendo que outros jogadores não fazem parte do jogo. Então, nós podemos chamar isso de a primeira fraude eleitoral institucionalizada à caneta e que põe em risco toda a democracia no país e toda a vontade de um povo. Então, o povo foi às urnas e elegeu seus deputados, conforme a lei aprovada no Congresso Nacional. Eis que tudo muda para que eles coloquem os seus. Então, obviamente, nós não tivemos direito à defesa, não foi nos proporcionado direito à defesa, e é grave isso que está acontecendo. Obviamente, nós procuramos diálogos dentro da Câmara, conversar com os líderes, e sabe o que foi que eu escutei? Que os 7 foram trocados por 35 pedidos de impeachment. Deputada, temos aí uma escalada da tensão entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, Executivo, agora inclusive uma escalada da tensão entre o Brasil e os Estados Unidos com a sanção do ministro Alexandre de Moraes. Como é que a senhora vê o ministro sendo sancionado e a expectativa para a manifestação no próximo domingo? Bom, primeiro que é vergonhoso para o Brasil ter um dos seus líderes institucionais, um dos seus representantes da mais Suprema Corte, ser sancionado por ter lesado uma das coisas principais que é o direito à livre manifestação, a liberdade de expressão
e uma das outras, o direito à vida, né? A dignidade humana. Então, afetou direitos humanos. É vergonhoso para o Brasil isso. Mas vejamos que esse é um tipo de sanção necessária. Necessária por quê? Porque se perdeu o crivo e o freio. É uma instituição que hoje já determinou a pena de morte no ventre de uma mãe. Quer dizer, contrário à Constituição. Então, assim, todos têm direito à vida. Se você vê, dão dignidade dentro de penitenciárias, mas não querem ofertar dignidade a crianças, né? Dão dignidade a traficantes, né? A pessoas que lesaram a sociedade, mas não dão dignidade ou segurança de vida para crianças no ventre da mãe. Pelo contrário, determinam, né, que elas sejam extirpadas do ventre sem nenhum critério. Né? Se intrometeram, inclusive, viraram cientistas e médicos para interferir nas decisões do Conselho Federal de Medicina. Existe alguém mais importante, neste caso, de decidir, que é o Conselho Federal de Medicina, sobre todos os protocolos ou sobre o que é vida, quando essa vida realmente é capaz de ser salva ou de ser mantida fora do ventre de uma mãe ou no ventre da mãe. Então, foi uma interferência muito grave. Então, assim, são graves, né, as violações de direitos humanos. Então, obviamente, nós esperamos o que já estamos vendo, um certo pé para trás nas suas tomadas de decisão tão severas e abruptas que estão lesando a população brasileira. O povo não confia mais. O povo não sabe mais para quem pedir, até porque todo o Congresso Nacional acovardado, né? Deputados se manifestam, fazem pedidos de impeachment, coletam assinaturas e o presidente da casa trava, porque quer ficar bem com a outra instituição. Aí dependemos então do Senado Federal, quem é que tenha realmente a função de impeachment ministros do STF ou o presidente da República. É o Senado Federal. E o Senado Federal não se posicionou. Então, se tudo isso está acontecendo no Brasil, se esses homens, ou se o Alexandre de Moraes se sentiu encorajado de usurpar a dignidade do povo brasileiro, ou se ele se sentiu encorajado de lesar direitos humanos, foi porque o Senado permitiu. E se o Senado permite, então nós não temos mais em quem confiar. Então, a população precisa cobrar dos seus representantes. Tem que cobrar de cada um, independente, eu votei em A, eu votei em B. Tem que cobrar de todos, porque todos nós somos responsáveis por isso tudo que está acontecendo. Então, eu sozinha não movo o mundo. Porém, um Senado Federal inteiro consegue impeachment quem está destruindo o nosso país. Então, a forma como o Brasil está sendo visto no mundo, ou as sanções que nós estamos sofrendo, são ruins para nós. São graves, porém necessárias, antes que o Brasil se torne plenamente comunista. Boa, deputada, nossa querida Anne Dias tem uma pergunta também para a senhora. Anne. Obrigada, deputada, pelo esclarecimento aí. Realmente, essa situação é muito complicada dessa decisão do STF agora, né? A gente está falando de um mandato que já tem o quê? 2 anos e meio, mais ou menos, de mandato, desde que assumiu, e agora que eles decidem refazer essa conta. E não é a primeira vez, né? A gente já teve casos, hoje de manhã, inclusive, eu estava aqui no programa da Gazeta, do Café com Gazeta, a gente estava discutindo sobre o caso do Francisquini, que foi o deputado estadual mais votado do Paraná em 2018. Em 2023, também uma decisão judicial tira o mandato dele, depois ali de 3 meses, por um fato que supostamente, né, sustenta toda essa decisão, e que aconteceu no dia da eleição, ou seja, 3 anos depois eles decidem essa decisão. Então eu queria até pedir para a senhora, aproveitando isso, que contasse um pouquinho mais sobre essa visão em relação ao tempo, né, de demora para refazer um cálculo eleitoral de coeficiente, como a senhora explicou no começo, mas por que será que leva tanto tempo? Eu sei que a senhora falou ali dos pedidos de impeachment e a gente sabe desse judiciário sequestrado que a gente tem, mas isso reflete, né, também o tempo no trabalho desempenhado pela senhora e pelos outros deputados, e agora os novos deputados que entram de outros partidos, também suplentes, que assumem o cargo de outros partidos para construir um trabalho, que eles vão ter 1 ano e meio de mandato, que não é o ideal para um deputado federal, porque o STF tomou essa decisão. Então, se a senhora pudesse discorrer um pouquinho sobre o prejuízo em relação ao tempo da tomada de decisões judiciais, eu agradeço.
Bom, essa decisão deveria ter sido tomada assim que a lei foi aprovada em outubro de 2021. Então, assim, a lei precisa ser aprovada antes das eleições, né, um ano antes. Então, em 2021, essas decisões deveriam ter sido feitas. Apenas em 2023, após se saber o resultado das eleições e de que os eleitos não eram da sua trupe, é que houve uma ação para que a lei fosse anulada, para que valesse uma outra forma de pensamento, que foi o pensamento do próprio STF, para poder fazer com que essas pessoas entrassem. E outra, ela só valeu se a lei que regeu todas as eleições de 2022, ela foi anulada, então ela deveria valer para os deputados estaduais também. Mas não, ela só mexeu com os deputados federais, que é onde você vê o movimentar, as discussões de pautas emblemáticas. Eles não pediram a retotalização dos votos dos deputados estaduais, apenas atingindo os federais. Você observa plenamente que houve uma manipulação, uma grave manipulação de um processo eleitoral do qual inúmeros candidatos no Brasil se submeteram. Então, por que mexeu só na Câmara? Porque nós temos uma mulher indígena conservadora que faz a sua voz alcançar outros patamares? Será que a minha voz, por exemplo, precisa ser silenciada? Será que a voz do Gilvan Máximo, de Brasília, precisa ser silenciada? Será que a voz do Lebrão, né? Será que a voz da professora Gorete precisa ser silenciada? O que essas pessoas trazem, né, de tão importante ou de tão grave, ou dos não acordos que precisam ser imediatamente extirpados do Congresso Nacional para que não tragam verdades, ou são pessoas que não têm acordo com as velhas raposas. Então, você vê que, na sua totalidade, os 4 deputados, por exemplo, do meu estado, do estado do Amapá, são deputados que iniciaram a vida pública, por exemplo, agora, é seu primeiro mandato, e tiraram os novos para colocar as velhas raposas.